Amém, querido? Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Esse é conhecidíssimo, né? Texto muito conhecido. Romanos, capítulo 12, verso 1 e verso 2. Romanos, capítulo 12, verso 1 e verso 2. Acharei, gente? Texto de Romanos diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém? Título desse sermão é Reconfigure-se. Reconfigure-se. Então, como último domingo do ano de 2025, eu queria lhe propor isso. Uma reconfiguração de muita coisa na sua vida. Nós ajustarmos a nossa vida para avançarmos em direção a Cristo. Nós precisamos, para um novo tempo que nós desejamos, para um novo tempo sempre vai se pedir novos ajustes, ou ajustes reais. Todo novo ano carrega uma esperança. Não é possível que vai chegando o final do ano, ou principalmente uma última semana do ano, não passe no seu coração ou até saia dos teus lábios. Você diz assim: não, cara, no ano que vem vai ser melhor. Tem que ser, porque Deus o livre judiou esse ano. Tu nunca fez isso? Ou nunca pensou? Se não, não tem problema, eu já. E não há mal nisso. Não há pecado nisso. Esse ano foi um ano dificílimo para mim. Dificílimo. Dificílimo no coração, na mente, na alma. Assim, é um ano muito difícil. Aquele ano que, se você realmente não se apega em Cristo, se não apega em Cristo, você larga tudo. É aquele ano que literalmente você olhou e falou assim: esse ano eu vi que as minhas forças estão no Senhor. Porque por mim mesmo não dá. Eu não sei se esse foi um ano para você assim. Para mim foi. Mas talvez outros anos foi assim para você. Que você falou assim: se eu não me agarrasse na cruz do meu Senhor, eu tinha largado tudo. A maturidade cristã vai nos ensinar uma coisa muito importante, querido. O calendário até pode mudar, mas a vida só muda quando a configuração muda. Eu já falei isso aqui e repito muito rápido. Não adianta você só se mudar de casa. Casa nova, como é que é a outra frase que o pessoal fala? Casa nova. Isso é um ditado, é um baita sofisma que criaram para amenizar algo que no final das contas só piora. Porque quando você vai para uma casa nova e você pensa que vai ter uma vida nova, você esquece que você foi para aquela casa. E o problema nunca foi a casa, o problema sempre é você e eu. Então, enquanto nós não alinharmos a nossa vida em Cristo Jesus, pode passar 5, 10, 20, 30 anos. A única coisa que vai aumentar em nossos corações é a frustração. É a angústia e o desejo de parar.
Ao invés de pararmos, de andar com as nossas próprias pernas e, de fato, olharmos para o nosso Senhor. De fato, fazermos o que Cristo disse para nós fazermos desde o primeiro dia que entregamos a nossa vida para Ele. E sabe o que Ele mandou nós fazermos? Simplesmente termos relacionamento com Ele, comunhão e intimidade. E as outras coisas vai vir. Porque de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é a história de um pai querendo se revelar para um filho. Acabou. Essa é a história de Gênesis a Apocalipse. É um pai ansioso para se revelar aos seus filhos. De Gênesis a Apocalipse, o que nós vemos é Deus querendo revelar a sua presença para a sua criação. É isso que nós vemos de Gênesis a Apocalipse. Existem promessas porque existe presença. Existem bênçãos porque existe presença. Só que o problema é que a gente está focando no resultado e não em quem está fazendo. Mais uma vez, o calendário até pode mudar. E vai mudar. Eu acho que era o avô da Fabiola, né? Que não seguia horário de verão, né? Não seguia horário de verão. Eu não sigo esse negócio de horário de verão. Então assim, não adianta. Imagina, Dinei, você chega e fala assim, eu não sigo esse negócio de horário de verão, eu vou continuar seguindo no horário. Só que a tua empresa faz horário de verão. E você vai chegar 1 hora atrasado no trabalho. O patrão vai olhar e falar assim, ô Dinei, o que você tem na cabeça? Eu não cubro esse horário. Não existe. Então tem coisas que não tem como a gente mudar. Se botar o horário de verão ou tirar o horário de verão, a gente vai ter que seguir. Se você chegar no mercadinho e não seguir o horário de verão, ele já fechou, ficou a ver navios. É a mesma coisa, você pode tentar fazer o que você quiser. Dia 1º de 2026 vai chegar. Mas o que nós podemos e o que nós devemos fazer, muitas das vezes não estamos fazendo. Que é reconfigurar toda a nossa vida, olhando para Cristo. Porque venhamos e convenhamos, o que nós fizemos até agora, por conta própria, não adiantou. Se adiantasse, você e eu não estaríamos reclamando de determinadas situações. Vamos ser honestos. Vamos ser verdadeiros conosco mesmo. Sim ou não? Então por que a gente ainda insiste no erro? Ao invés de voltar para Ele e deixar Ele, de fato, de uma vez por todas, guiar a nossa vida. Essa é a minha proposta para o último culto desse ano. Muita gente entra no ano desejando mais fé, mais paz, mais intimidade com Deus. Aí a turma veste branco, veste amarelo, veste vermelho, eu não sei a cor, não importa a cor. Não importa, querido. Paulo fala isso em Romanos capítulo 12, para de seguir as coisas desse mundo. Para de seguir as coisas desse mundo. Se eu venho de branco, se eu venho de amarelo, se eu venho de vermelho, se eu venho de preto, não tem problema, querido. Porque Cristo ainda está olhando o nosso coração. Ele está olhando o nosso coração. Não importa. Então tem gente que vai entrar o ano, eu quero mais fé, quero mais paz, mais intimidade com Deus. Mas acaba permanecendo com a mesma rotina espiritual, os mesmos hábitos e a mesma falta de disciplina. Assim, eu posso te dizer, dar uma dica para você? A vida cristã, ela é feita de disciplina. 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 E eu posso dizer algo, na maioria das vezes que você entrar para dentro do teu quarto, na maioria, tá? Na maioria das vezes que você entra para o teu quarto para ter tempo com Deus, tu não sente nada. Tô mentindo, Ricardo? Na maioria das vezes tu não sente nada. Não bate um vento. Tu pede qualquer sinal de Deus, manda um passarinho cantar só para saber que o Senhor está aqui comigo.
E às vezes Deus ele não deixa nada acontecer, sabe para quê? Para fazer nós crescermos nele. Aí o que ele está dizendo para nós quando ele não vem com a manifestação da sua presença como a gente deseja? Você não precisa sentir, você precisa ter certeza que eu estou aí. Mateus 6,6 funciona assim. E sabe por que a gente desiste de buscar o Senhor em oração, ou na palavra, ou no jejum, ou a gente para de buscar ao Senhor nas práticas espirituais? Porque a gente é movido por sentimentos e não por certezas. Se você não sentiu nada, o culto não foi bom. Agora, se eu arrepiei, o culto foi ótimo. A minha proposta: não entre em 2026 querendo sentir algo. Entre em 2026 tendo a certeza que Ele está com você todos os dias da sua vida. É isso que eu quero. Jesus quer que a gente cresça em maturidade. Crescer em maturidade é saber que pode estar um caos. Se você permanece firme nele, Ele está contigo. Ele está contigo. Só que você precisa mudar a sua rotina espiritual. Você precisa mudar os seus hábitos. Você precisa. Eu não sei se eu já falei isso aqui para vocês, mas eu vou dizer assim, ó. Um comportamento gera um hábito. E um hábito gera uma cultura. Vou dar um exemplo bem rápido. Comportamento. Quem tem filho pequeno, ou já teve um dia o filho pequeno, vai entender muito bem o que eu vou dizer. Você vira para o teu filho pequeno, ou para o adolescente: vai escovar dente, 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 vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho. Não é assim ou não é? Aí os filhos falam assim: mas eu nem suei. Tá com aquele colar de pérola negra aqui, ó. Colar de pérola negra. Então, você olha assim: não, mas eu nem suei, mas esse colar aí no teu pescoço. Aí você faz o quê? Vai tomar banho, vai escovar dente, vai escovar dente, escovar dente. Um dia, talvez o teu pai ou a tua mãe já disse isso para você também, quando você era pequeno: vai escovar dente, vai escovar dente, vai escovar dente. Hoje, você é adulto, o que acontece? Você não tem mais o seu pai ou a sua mãe falando: vai escovar dente, vai escovar dente, vai escovar dente. Primeira coisa que você faz: você acorda sem saber onde é que você está, porque os olhos nem abrem por causa das remelas. Tu vai direto pro banheiro, lava o rosto e já pega a escova de dente. Aí já aconteceu alguma vez de você chegar assim: será que eu escovei o dente? Porque aquilo entrou tanto no automático que você às vezes nem lembrou se fez ou não. Porque virou cultura. Então, para eu chegar aqui numa cultura de oração, ou para eu chegar aqui numa cultura de leitura bíblica, preciso primeiro começar com um comportamento. Que comportamento é esse? É alguém falando assim: vai ler a Bíblia, vai orar, vai jejuar. É o que acontece todos os domingos quando alguém está pregando. Ou quando você vê um vídeo no YouTube de alguém sério, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Ou quando você está numa conversa com um homem e uma mulher de Deus, ele fala assim: cara, tu está orando pouco, tem que ler mais a Bíblia, jejua. Está o tempo inteiro falando para você o quê? Muda esse comportamento, muda esse comportamento, muda esse comportamento. Aí você: ler a Bíblia é chato. Eu durmo. Se você, assim, ó, a Fabíola está aqui de prova, tá? 19 anos de casado. Ela, até hoje ela fala assim: cara, eu não sei como é que você consegue. Querido, eu tenho um talento muito grande para deitar na cama, ler livro, segurar o tablet aqui lendo e não durmo. É ou não é? Eu tenho um talento absurdo para isso. Entendeu? Sentar dói muitas costas. Dói demais. Eu pego aqui, já estou no 5º capítulo de um livro, tá? Aqui na cabeceira da cama eu pego, leio um capítulo, depois eu vou lá, pego, leio mais. Olha aqui, na cara aqui, eu não durmo. Mas um dia eu tive que criar esse comportamento que não vem de fábrica não, querido. Não vem de fábrica não. Alguém me incentivou um dia, a mãe me incentivava muito: vai ler, vai ler, vai ler. E toda vez que eu entrava no quarto, a mãe estava lendo, ou uma revista Ultimato, não sei se vocês já viram a revista Ultimato, ou a mãe estava lendo uma revista da congregacional. A mãe sempre estava lendo, ou lendo uma Bíblia, ou um livro. Então eu peguei aos poucos esse comportamento, até que se tornou um hábito.
E vai virar cultura se você continuar. O que é a cultura? Você não consegue ficar mais sem. Igual eu costumo dizer do povo gaúcho. O gaúcho toma chimarrão o dia inteiro. Se você for na praia, no litoral gaúcho, tá um calor quase chegando no Hades. E a turma tá tomando chimarrão na temperatura de 70 graus. Por quê? É cultura. A Débora chegou no Rio Grande do Sul, ela tinha 3 anos. E o primeiro ano que a gente chegou foi 2016. E em setembro, lá é o mês Farroupilha. Então a semana Farroupilha, então, enfatiza muito isso. A professora da Débora colocou ela vestida de prenda, e quando eu fui buscar a Débora na escola, todas as crianças de 3 a 5 anos estavam numa rodinha com uma cuiazinha desse tamanho, tomando chimarrão. Eles criam comportamento desde pequeno. Aí você vai perguntar para um gaúcho já adulto, quando você começou a tomar chimarrão? Nem ele lembra. Mas alguém introduziu aquele comportamento que virou um hábito e se tornou uma cultura. Então eu costumo dizer que não dá trabalho você dar comida para o teu filho. Irmão, se tiver que dividir o ovo no meio naquele dia, é isso aí. Um dia a gente come ovo, outro dia a gente come picanha, assim a gente vai vivendo. O que dá trabalho é ensinar o teu filho no caminho que deve andar. Isso dá trabalho. Porque você não pode apontar o caminho, você tem que dar a mão para ele e andar com ele. Não adianta você mandar o seu filho ler, se nem você pega a Bíblia para ler. Não adianta você mandar ele ler um livro, se nem você lê um livro. Não adianta você mandar ele orar, se nem ele vê você orando. Entendeu como é que funciona? 2026 precisa ser diferente, de uma vez por todas nas nossas vidas. Romanos 12 não fala de um milagre automático, é isso que eu quero que você entenda. Fala de uma resposta consciente ao amor de Deus. Deus não nos chama para um fardo pesado, mas para uma vida ajustada àquilo que realmente dá sentido. E o que dá sentido para a nossa vida não é dinheiro, não é carro. O que dá sentido para a nossa vida não são bens. O que dá sentido para a nossa vida é Jesus. Se não fosse assim, a gente não escutaria histórias de gente rica. Hoje eu vi um vídeo de um bilionário, o dono da Chili Beans. E ele virou e falou assim, cara, eu cheguei num ponto da minha vida, que se alguém me oferecesse aqui para comprar isso tudo aqui, o cara tinha, isso aqui era a garagem dele, eu acho que tinha uns 15 carros. Eu ficaria com 1, 2 carros só, moraria numa casa que seria metade na metade disso aqui, porque isso aqui não está fazendo mais sentido para mim. Por quê? O cara ganhou tanto dinheiro e viu que dinheiro não é nada. Eu não estou dizendo que você não tem que prosperar. Eu quero e eu profetizo que você vai prosperar para a glória do Senhor. Ter uma boa casa para se morar, ter um bom carro para se dirigir, ter uma boa roupa para se vestir, isso não é pecado, querido. Pecado é a gente correr atrás do vento. O que muita gente está fazendo, correr atrás do vento. O que dá sentido para a nossa vida é Cristo. Nada mais vai dar sentido. O que dá sentido para a nossa vida é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. A reconfiguração da nossa vida para 2026 precisa começar com entrega. Como diz em Romanos capítulo 12, verso 1. Bota o verso 1, por favor. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Então, a primeira coisa para a gente entrar em 2026 reprogramando a nossa vida é entender que Ele primeiro entregou o corpo dele, a vida dele, para dizer, agora vocês entreguem a sua vida, entreguem os seus corpos a mim. Entregue a sua mente, entregue a sua alma, entregue o seu espírito a mim. O que ele está dizendo? Eu me entreguei por inteiro. E eu não aceito menos do que você por inteiro para mim. Entendeu como é que funciona? Não dá para entregar metades para Jesus, porque Ele entregou tudo. Não adianta você e eu nos beneficiarmos de tudo dele e entregar metade de nós para Ele. Está fazendo sentido para você? Ou só é mais uma palavra de domingo? Porque nunca pode ser só uma palavra de domingo à noite.
Se o evangelho está sendo pregado, isso precisa mexer com o nosso coração, independente de quem está falando. Não é sobre o mensageiro, é sobre a mensagem. É sobre a mensagem. Paulo não fala de perfeição, mas ele fala de entrega diária. Um sacrifício vivo não é algo pontual, é algo contínuo. Não adianta você abrir mão de algo hoje e pedir de volta amanhã. Então por isso que eu acredito, aí é o Jonathan, tá? Eu não conquisto a minha salvação todos os dias. Se eu entreguei a minha vida para ele, eu estou salvo. Eu estou salvo. Aí algumas pessoas vão dizer, pastor, mas essa linha teológica diz que uma vez salvo, salvo para sempre, então eu posso fazer o que eu quiser. Negativo. Se realmente eu fui transformado por ele, eu não consigo viver mais a velha vida. Por isso que eu acredito que uma vez salvo, salvo para sempre. O que Paulo estava dizendo aqui não é sobre salvação. Paulo está falando sobre uma vida de santificação. Então a santificação é diária. A salvação não, mas a santificação é diária. Todos os dias eu me santifico um pouco mais. Todos os dias eu nego um pouco mais de mim e aceito um pouco mais dele em mim. Até chegar ao ponto do que Paulo disse. Não sou eu mais quem vivo. Cristo vive em mim. Tem uma parte do filme de Paulo, só um pedacinho que eu vou dizer, que eu acho lindo demais. O ator que interpreta Lucas chegando para Paulo, e uma frase que me pegou, e eu já vi várias vezes esse filme, mas ela me pegou hoje. E Lucas vira para ele e fala assim: Paulo, eu nunca vi Jesus, mas quando eu vi você pregando, eu vi Cristo em você. Aquilo me pegou, Anderson. Aquilo me pegou, cara. Porque não adianta nós pregarmos a palavra e as pessoas não estão vendo Jesus em nós. Porque, pastor Ricardo, ninguém aqui viu Jesus como os apóstolos viram ali. Mas se a gente está aqui hoje, Ricardo, é porque um dia a gente ouviu alguém falando do evangelho e a gente viu Cristo na vida daquela pessoa. Sabe o que você tem que fazer? Se essa pessoa que você viu Jesus na vida dela, se ela ainda está viva, você tem que mandar um WhatsApp, ligar para ela e falar assim: obrigado. Nesse final de ano e começo de ano eu quero te agradecer. Porque se eu estou onde eu estou, é porque um dia eu vi Cristo em você. Faça isso. Mande uma mensagem se essa pessoa ainda está viva. Se ela não está viva, manda para o filho ou para a filha. Olha, eu vi um dia Deus na vida do teu pai e da tua mãe. Por isso que eu estou aqui hoje, e a minha casa está aqui hoje. Eu só estou ligando, mandando uma mensagem para agradecer pela tua fidelidade. Por causa da tua fidelidade à mensagem de Cristo, hoje eu estou aqui, na presença de Cristo. Entendeu como é que funciona? Não tinha como eu fugir da palavra todos os dias, quando eu acordava na casa do meu avô, e eu passava pelo menos 2 meses de férias na casa dele. Pastor Osmar, era todos os dias, não havia falha, não tinha feriado ou final de semana, era todos os dias. Eu sempre fui um cara que acordei cedo, sempre. Desde pequeno, sempre acordei cedo. E na casa do vô, eu sempre era um dos primeiros netos a acordar. E quando eu chegava na cozinha, uma cozinha bem grande, era isso aqui mais ou menos, de cozinha assim, larga, um mesão, e o vô estava sentado na cabeceira da mesa, com a Bíblia aberta, a minha avó sentada do lado, e todo dia de manhã eles estavam lendo a Bíblia e cantando a harpa cristã. Todos os dias. Não havia folga, não havia feriado, não havia nada. Todo dia. Ele nunca virou e falou assim: senta aqui pra gente ler a Bíblia junto. Não, o exemplo dele me arrastou. Diferente. Como eu disse, um sacrifício vivo não é algo pontual, mas é algo contínuo. Entregar o corpo é entregar o seu tempo, as suas escolhas. É difícil entregar isso. As escolhas.
à rotina e entregar as suas prioridades. Talvez o nosso maior desafio não seja amar a Deus. Vamos ser bem honestos? Honesto. Posso me impressionar talvez com a resposta, mas eu quero a tua honestidade. Alguém aqui que está nesse salão odeia Deus? Odeia, eu tenho ódio de Deus. Todos aqui amam a Deus? Então amar a Deus não é a dificuldade do cristão. Amar a Deus não é a dificuldade do cristão. A dificuldade é a gente organizar a nossa vida em torno dele. Isso que é difícil. Então, não é falta de desejo, é falta de ajuste. Porque você deseja Jesus. O que falta é a gente ajustar. A gente tomar vergonha em nossa cara e saber que Ele é a nossa prioridade, mais nada. Porque particularmente eu, Jonatas, não acredito em prioridades. Porque se você tem prioridades no plural, você não tem nenhuma. O que nós temos que ter é prioridade. Então eu tenho uma prioridade, eu resolvo essa prioridade, eu vou para a próxima prioridade. E vou para a próxima prioridade. Então se você tem várias prioridades, você não consegue resolver nada. Então você tem que falar assim, o que é o mais difícil que eu preciso colocar como isso? Não, isso é a prioridade. Minha prioridade é pagar essa dívida. Então nenhuma outra é prioridade, é aquela. Matou aquela, você vai para o próximo leão. Não, qual é o leão agora mais difícil? É esse. Entendeu como é que tem que ser? Então se você tem prioridades, você não resolve nada. Você não resolve nada. Então prioridade para mim sempre tem que ser no singular, nunca tem que ser no plural. Na minha humilde opinião. Agora é opinião, tá? Não é Bíblia não. É opinião. Vamos voltar para a Bíblia então. O que hoje ocupa um espaço na sua vida que pertence a Deus? Eu confesso para os irmãos que o celular às vezes me rouba muito tempo. O celular às vezes me rouba muito tempo. Às vezes dá vontade de tacar na parede, mas aí você lembra que está parcelado, né? Se quebrar vai ter que parcelar de novo, né? Mas o celular me rouba muito tempo. Confesso para os irmãos. Às vezes é bom ficar sem internet em casa. Às vezes é bom ficar sem internet em casa. Às vezes é bom ficar sem internet em casa. Primeiro a gente reconfigura a nossa vida com a entrega. Só que agora a gente precisa reconfigurar a nossa mente pela palavra. Como Paulo fala na renovação da nossa mente. Você sozinho, eu sozinho, a gente sozinho não consegue renovar a nossa mente. A renovação da nossa mente vem através do convencimento do Espírito Santo de Deus. Se nós não pararmos para ouvir o Espírito Santo, querido, ninguém vai te convencer, só o Espírito. Só Ele tem o poder de nos convencer, mas ninguém. Então nós precisamos parar para ouvi-lo, para o quê? Ter essa renovação da nossa mente. A mente não é renovada por intenção, mas por exposição constante à verdade. Não adianta, eu e você, a gente tem muita boa intenção em muitas coisas, mas a boa intenção não vai transformar a sua vida. O que vai transformar a minha e a sua vida é o quanto você está exposto à palavra. O quanto eu e você estamos expostos à palavra. Por exemplo, Chernobyl. Chernobyl ainda tem lá a radiação até hoje, não é? Tem radiação até hoje. Então, se você for lá e passar um período lá, você vai ficar exposto ao quê? Radiação. Esqueci o nome da mulher que descobriu essa questão da radiação. Esqueci o nome dela. É uma mulher cientista assim, que ela sentava lá nas fotos do lado de Einstein, assim, é top. Esqueci o nome, se você achar aí, tudo me vai. Ela morreu por tanta exposição à radiação. Então, no que você e eu estamos expostos vai determinar se viveremos ou se morreremos. Entendeu? Entendeu? Então, se eu e você estivermos expostos ao nosso bel prazer, aos nossos desejos, aos nossos achismos,
ou até mesmo as nossas certezas, só que certezas sem Cristo, a gente está exposto à morte. Agora, se você e eu estamos expostos, não ao meu achismo, não ao seu achismo, e nem a minha e nem a sua verdade, mas a verdade do Evangelho, não tem como não haver transformação de corpo, alma e espírito. Não tem como! Então a nossa mente não vai ser renovada por intenção, a nossa mente vai ser renovada por quanto você e eu estamos expostos à palavra. Mary Curie, né? É ela que descobriu a radiação, foi isso? Ela morreu por estar tanto exposta à radiação. O caixão dela é todo lacrado. Hã? Não, ninguém vê o caixão dela lacrado para a radiação não sair. O quanto o corpo dela está até hoje exposto à radiação. Aí sabe o que eu lembro, Ricardo? Eu nem sei se eu posso fazer essa analogia, mas se for heresia, vocês me corrigem. Mas a presença de Deus foi tão exposta na vida de Eliseu, que depois que ele morre, jogam o corpo de um soldado que bate nos ossos dele, o osso dele, que estava tanto exposto à vida do Senhor, faz um soldado ressuscitar. Forte isso, né? Isso não está escrito ali não, tá? É download. Não está escrito ali não. Parou para pensar nisso, querido? Já parou para pensar nisso? O quanto você e eu estamos expostos, a que estamos expostos? Pense nisso. Eu tento imaginar. Você nunca refletiu sobre Eliseu, não? Eu já. Porque assim, ó, até ficar só osso, leva tempo. Vai se decompondo a carne, não é assim uma questão de um dia para o outro. Até ficar osso, se você pegar numa Bíblia de estudo, pode demorar até 2 anos. Para ficar só osso. Então Eliseu já estava ali, ó, esquecido, querido. Esquecido no mínimo há 1 a quase 2 anos. E pegam no correria e jogam o corpo do cara. O cara bate e volta. Opa, voltei! Tenta o desespero dos caras que jogaram o corpo dele ali dentro. Sem saber o que estava acontecendo. Mas havia unção até nos ossos de Eliseu. Homens que o mundo não foram dignos deles. Eu acho que eu quero ter unção no osso, Osmar. Tu quer ter unção no osso? Acho que eu quero. Eu quero. Mas não existe, não tem como, né, pastor Ricardo, não ter essa... Oi? É o manto do osso, né? De José, né? Isso é lindo demais, querido. Vamos continuar. Como eu disse, a mente não é renovada por intenção, mas no que você está exposto. Aí vamos usar um texto bíblico. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu. Se realmente a palavra for lâmpada para os seus pés e você permitir que ela seja luz para o teu caminho, não tem como você ficar parado no mesmo lugar. É impossível. Você já parou para olhar bem esse salmo? O que era uma lâmpada no Antigo Testamento? O que era uma lâmpada no tempo de Davi, do salmista? O que era uma lâmpada? Era isso aqui? Não. A lâmpada era o quê? Fogo. A lâmpada era fogo, era uma lamparina. A base de fogo. Ok? Então, lâmpada para os meus pés é a tua... Porque se você observar, se a gente ler rápido, lâmpada e luz, pode ser a mesma coisa, não é isso? Mas por que o salmista quis fazer esse paralelismo? Lâmpada e luz. Ele quis dizer o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, a palavra do Senhor, esse fogo, porque ele estava olhando para uma lâmpada e teve essa inspiração para escrever isso. Então, esse fogo não deixa você ficar parado.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Já jogou bola no asfalto? Já teve que andar no asfalto quente? A única coisa que você quer é correr para achar uma sombra. É assim ou não é? Já teve que ir correndo pegar um negócio no pátio, o chão estava quente pra caramba, por que eu vim sem chinelo? Você volta correndo? A palavra do Senhor, ela precisa ser essa lâmpada, que não permite, ela não deixa você ficar parado no mesmo lugar. Só que não adianta só fazer você movimentar, não adianta só fazer você sair do lugar, você precisa enxergar para onde você está indo. Então a mesma palavra, que não permite você ficar no mesmo lugar, essa lâmpada para os seus pés, é a mesma palavra que ilumina o caminho e diz, é por aqui que você precisa ir. É isso que o salmista está dizendo nesse salmo. Então a palavra, ela faz você gerar movimento. Porque crente não foi feito para ficar parado. Crente não foi feito para ficar parado. Não foi, querido. Na verdade, sendo honesto com vocês, o ser humano não foi feito para ficar parado. Nosso corpo precisa de movimento. Você sabia que cientificamente, para você evitar a demência, você precisa trabalhar a sua panturrilha? Então, quanto mais você exercita a sua panturrilha, cientificamente, você não sofre com demência no futuro. Você se exercitar hoje é para você ter, no mínimo, a dignidade de se limpar sozinho no futuro. Tem um grande avivalista da Inglaterra, o maior avivalista que aquele país já teve. Sabe quantos anos ele morreu antes? 29 anos. E sabe qual foi a maior frase, a fala célebre que ele teve no seu leito de morte? Ele diz assim, ó: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e não consegui entregar toda a mensagem. Sabe o que ele estava dizendo? Ele não cuidou do seu próprio corpo, que era o cavalo, para entregar essa mensagem. Por não cuidar do próprio corpo, morreu aos 29 anos de doença. Em contrapartida, John Wesley, um grande avivalista também, um homem bem pentecostal, ele viveu até os 90 anos. Não fumava, não bebia e se exercitava todos os dias. Isso é interessante, querido. Às vezes a gente pensa que a gente precisa de academia. Ah, não estou sem dinheiro. Querido, andar na rua é de graça. Fazer caminhada na rua é de graça. Fazer caminhada na rua é de graça. Pega umas garrafas de 2 litros, enche de água e começa a levantar. Exercite os seus braços. Se alongue para você conseguir levar a mensagem mais longe. Mas vamos seguir. Tô indo. Sem a palavra, tomamos decisões no impulso. Você já tomou alguma decisão no impulso? Eu já. Sabe por que a decisão foi no impulso? Falta de consultar a palavra. Falta de perguntar ao Senhor o que fazer. Interpretamos a vida pelos sentimentos. Você interpreta a tua vida, ou você guia a tua vida pelo que você está sentindo no momento, e não pela certeza que você tem do futuro. É uma palavra bem pastoral hoje, querido, para nós refletirmos para o próximo ano. Enfraquecemos espiritualmente. Isso aqui não é acusação, é cuidado. Não negligencie aquilo que sustenta a sua fé. A palavra corrige com amor, direciona com clareza e fortalece em tempos difíceis. Então, quer uma reconfiguração simples? Separe tempo, crie constância e comece a reduzir as distrações. Se você falar, Espírito Santo, me mostre no que eu estou me distraindo, ou o que está roubando o meu tempo que deveria ser para o Senhor, eu não tenho dúvidas que Ele vai te dizer. Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Pequenos ajustes vão gerar grandes frutos ao longo do ano. A gente reconfigura pela entrega, reconfigura pela mente, a renovação através da palavra, e também temos que reconfigurar pela busca pelo Senhor. Tiago capítulo 4, verso 8 vai dizer: chegai-vos a Deus. Buscar a Deus não é obrigação religiosa, é relacionamento vivo.
Oração e jejum não servem para convencer Deus, servem para alinhar o nosso coração. Jejum nunca foi feito para você conquistar coisas, querido. Se te falaram isso, te ensinaram errado. Jejum nunca foi feito para conquistar coisas. Eu vou fazer um jejum de tantos dias para comprar um carro. Vou fazer um jejum de tantos dias pela vida do meu filho, ou da minha filha, ou disso, aquilo, outro. Não. O jejum não faz isso. O jejum te torna mais sensível à voz de Deus. Porque se eu e você não conseguimos controlar a nossa boca, você acha que vamos conseguir controlar as nossas emoções? Então, o que Jesus fala sobre jejum é isso. Essa casta só vai sair com jejum e oração. Então, o que ele está falando? O jejum é a santificação para trazer sensibilidade aos seus sentidos espirituais. Você fica mais sensível ao ouvir, você fica mais sensível ao sentir, você fica mais sensível ao falar, você fica mais sensível ao olhar. Então, o jejum é para isso. Posso dizer uma coisa? Jesus ele deixou bem claro, então isso é ordenança. Então, eu não posso dizer para você que você pode ter escolha. Eu e você não temos escolha, tá? Porque Jesus disse assim, enquanto o noivo está aqui, porque os caras reclamaram, por que está todo mundo aí comendo, bebendo? Não, mas o noivo está aqui. Se o noivo está, a gente festeja. Mas quando o noivo se for, aí vocês jejuem. O noivo está aqui? Não. Aqui está a presença do nosso Senhor, mas ele não está aqui. Ele não veio a segunda vinda dele ainda. Ok? Então, o que nós temos que fazer? Jejuar. E eu espero ter uma oportunidade para o próximo ano para poder trazer clareza maior sobre o jejum. Mas crente tem que jejuar, querido. Crente tem que jejuar. E da mesma forma que é uma crescência, quando você está lendo a palavra, você leu 5 minutos hoje. Você leu 10 depois, na outra semana. Na outra semana é que você quer chegar, você nunca fez isso, só carioca faz isso. Você nunca fez. Não, agora essa semana eu busco Deus. Aí você entra pro teu quarto na segunda-feira e fica 1 hora. Não vai aguentar, querido. Me desculpa, tu não vai aguentar. Porque é sobre disciplina e constância. Aí na terça-feira tu já não aguenta mais. Por quê? Se move por emoção, por sentido, por sensação e não por certeza. Eu já entrei no quarto, não sei se já aconteceu contigo. Meu irmão, tu não ouvi nem o grilo. Chega a dar uma agonia e fala assim, eu sou um pecado em pessoa, porque Deus não quer estar aqui comigo. E não senti nada. Mas às vezes andando na rua, o Espírito te pega, pá! E diz, é onde eu quero e como eu quero. E você está no meio da rua chorando. E fala assim, eu te amo, Jesus. Então não adianta, entra para o teu quarto amanhã. Não espere o dia 1º. Comece amanhã. E fala assim, Jesus, me perdoa por eu não ter essa constância. Eu me arrependo. Me arrependo por não ter essa constância. Eu vou começar com 5 minutos. Ele vai amar esses 5 minutos, eu tenho certeza. Ele vai amar. Mas você precisa entregar esses 5 minutos só para ele. Sem a interferência de nada nem ninguém. Aí você fala, Senhor, essa semana eu vou ficar 5 minutos, todos os dias. Aí na outra semana você fala assim, agora eu aumento para 10 minutos. E você vai aumentando. Experimenta fazer assim gradativamente. O Senhor, Ele não está ansioso por um dia sim, um dia não. Ele não quer se manifestar dentro de uma escala, 12/36. Ele não quer. Ele quer se revelar e se manifestar todos os dias. Desde Gênesis ele diz, e na viração do dia. Então toda vez que o dia virava, ele estava lá. Então sabe o que ele quer de mim, de você? Constância. É isso que ele deseja, constância. Constância. Às vezes estamos cansados espiritualmente, não porque Deus se afastou, mas porque paramos de nos aproximar. Vamos ser honestos, vamos crescer de uma vez por todas, né? Deus não tem culpa de nada. Não tem. Não tem. Isso aconteceu porque é culpa de Deus. Não, não é. Não é. Você pode bater o pé, fazer o que quiser, ele não vai sair do trono, ele não vai se mover 1 milímetro, nem para a esquerda nem para a direita, para fazer e saciar os nossos milindres ou as nossas malcriações.
Oséias 6,3 é um texto que eu amo e eu carrego na minha vida desde sempre. Acho que cada um tem um versículo, né? Oséias 6,3 e Mateus 6,33 mexe muito comigo. E Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Bota aí o Oséias 6,3, por favor. Sempre há espaço para recomeçar. Oséias 6,3 vai dizer assim, ó: conheçamos e prossigamos no pleno conhecimento de Deus. Aí a segunda parte é linda demais. Oséias, capítulo 6, verso 3. Aí a versão NVT, né? Como precisamos conhecer o Senhor? Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer, ou vem as chuvas da primavera. Cara, isso aqui é lindo demais. Não, só o 3, obrigado. Isso é lindo demais. Isso é muito lindo. Conheçamos e prossigamos. Conheço e continuo prosseguindo em conhecê-lo. E é certa a resposta dele como um amanhecer e como as chuvas da primavera. Como você tem certeza que amanhã vai amanhecer, independente se você vai estar vivo ou não, amanhã vai amanhecer, querido. Talvez não amanheça para mim ou talvez não amanheça para você, mas vai amanhecer. Amém ou não amém? Então a certeza que amanhã vai amanhecer. Essa é a certeza de quem está buscando e continua a buscar ele. As respostas virão. Entendeu como é que funciona? É assim. Precisamos entender a prioridade da vida. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente sabe o texto. A gente só não quer viver ele. Buscar primeiro não é excluir o restante. É organizar tudo a partir de Deus. Família, trabalho, sonhos, ministério, tudo encontra equilíbrio quando o reino vem primeiro. E quando a gente fala reino de Deus, não é ficar enfiado na igreja de segunda a segunda, não tem nada a ver com isso. Tem gente que acha que é ficar enfiado na igreja de segunda a segunda. Não é sobre isso. Hebreus capítulo 12 fala de pesos. Nem tudo que pesa é pecado, mas tudo que pesa impede você de avançar. Você precisa deixar algumas coisas para trás. O Senhor tem falado muito isso comigo. E usou a vida da minha digníssima esposa. Jonatas, algumas coisas a gente precisa deixar para trás. E estou refletindo muito sobre isso que você falou. A gente tem que deixar algumas coisas para trás. A gente tem que deixar. Senão a gente anda lento demais e a gente continua carregando coisas, pessoas, situações. E chega um momento que a gente não consegue mais andar de tanto peso que a gente está carregando. Pesos desnecessários. Eu não sei, talvez eu acho que eu já fiz essa pergunta, mas me desculpa, eu não lembro. Eu não sei se alguém aqui já serviu o quartel. Ou talvez já fez algum tipo de ordem unida na escola. Porque lá na minha escola, quando eu era novo, eu tinha que fazer firme, cobrir. Tinha que fazer alguma... Não sei se vocês fizeram algo parecido. Mas no exército tem uma ordem unida que se chama marcar passo. O que seria o marcar passo? É a gente ficar assim, ó. A gente está em movimento. Aí depois, ordinário, marcha. Aí a gente vai e desfila. Marcar, passa. A gente para no lugar e fica assim. Entendeu? Direita. Aí a gente virava. Era assim. Já parou para pensar que marcar passo é uma falsa impressão de movimento? E tem muita gente que está assim, carregando um monte de peso da jornada, não se livra dele, pensa que está em movimento, mas está parado no mesmo lugar. E não avança. Porque o peso que está carregando não deixa você dar um passo à frente. Por favor, ouça o conselho desse pastor. Deixe as coisas para trás. Paulo fala isso em Filipenses. As coisas que para trás ficaram. Continuo avançando em direção a Cristo.
entre 2026 leve, fazendo uma oração sincera: Senhor, me perdoe, porque toda oração precisa começar com arrependimento. Para de começar as suas orações pedindo, comece as suas orações confessando. Porque se você não começa confessando, você está sendo prepotente e arrogante diante de Deus, dizendo: não tem nem pecado para pedir perdão. Por isso que eu já entro na tua presença pedindo. Nunca parou para pensar nisso, né? A gente já entra pedindo, a gente não entra se arrependendo. Então faça uma oração: Senhor, me perdoe por eu carregar coisas que eu já deveria ter largado pela jornada há muito tempo. Traga leveza ao meu ser, para eu não só andar, mas para que eu possa correr no teu reino, pregando o teu evangelho e na tua direção. Há coisas boas que precisam ser reorganizadas para que as coisas melhorem e floresçam. A esperança de um novo ano está em Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 13. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Esse eu faço questão de ler o 13 e o 14 todinho com você. E eu já estou no final do sermão. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso. Pô, Paulo está falando isso na prisão, querido. Na prisão. Se você pesquisar no YouTube, hoje é um lugar de visitação aonde Paulo ficou preso em Roma. Então, se você olhar, você já tem a noção de que era ficar preso sem direitos humanos naquela época. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo do passado. Quando você me falou isso, né? Só esse texto veio ao meu coração. Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Não tem como você e eu avançarmos nesta corrida, não tem como chegarmos nem perto da premiação se nós não deixarmos as coisas para trás. Tem coisa que você está carregando desde a tua infância, diz o Senhor. Tem traumas e mágoas que você carrega desde a tua infância, que não deixam você avançar. E o pior, você não quer deixar essas coisas, porque você se alimenta delas na sua autocomiseração. Eu não sei para quem eu estou dizendo isso, mas é para você. Se liberte hoje de coisas que têm te amarrado desde a tua infância. E você vai ver o salto que você vai avançar em Cristo Jesus nesse próximo ano. E não é uma palavra motivacional, é uma palavra profética para a tua vida. Voltar para o sermão. O Evangelho não nos prende ao passado, o Evangelho nos chama para a frente. Deus não desistiu, a graça continua disponível, o crescimento é possível. Reconfigurar-se, querido, é um ato de esperança. Senhor, eu creio que o Senhor ainda tem mais para mim. Essa tem que ser a sua oração. Esse sermão não é um peso, querido, é um convite, é um alinhamento para você. Não é sobre fazer mais coisas, é sobre organizar melhor a vida em torno de Cristo. Toda a nossa vida precisa estar em torno de Cristo. Cristo está aqui, toda a nossa vida está em torno dele, apontando para ele. O que você precisa reconfigurar hoje para viver esse novo ano mais perto do Senhor? Fique de pé comigo. O que você precisa reconfigurar hoje para viver este ano mais perto do Senhor?